Em Mateus capítulo 7, irmãos. Mateus capítulo de número 7. Faremos a exposição nessa noite dos versículos 15 até o versículo de número 20. Mateus 7, versículos 15 ao 20. Assim diz o Senhor. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, neste instante, teu povo anseia por ouvir a tua voz, sendo proclamada na pregação do teu evangelho, Senhor. Que nessa noite tu nos adverte acerca de um perigo tão terrível, que tem atingido a muitos, Senhor, em nossos dias. O falso ensino, os falsos mestres. Alcança-nos com a tua misericórdia nessa noite, Senhor. Dá-nos o devido entendimento das tuas palavras. Abre a nossa mente assim como tu fizeste com a mente dos teus apóstolos, Senhor, naquele dia em que tu lhes proclamaste essa palavra. E que o teu Santo Espírito nos ilumine hoje, em nossos dias, acerca desta mesma verdade. Para que não venhamos a nos desviar do caminho que tu tens nos conduzido. E que não venhamos, Senhor, a estagnar em nossa jornada em direção a Sião Celeste. Para o louvor da tua glória e o crescimento do teu reino, Senhor, nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Em um de seus sermões, nesse texto final de Mateus capítulo 7, R.C. Sproul contou que certa vez teve uma professora de inglês que nunca perdia a oportunidade de atacar a fé cristã na sala de aula. De acordo com o que ele dizia, ela sabia bem que ele era cristão. E em uma determinada ocasião, ela o chamou na aula e perguntou para ele: Senhor Sproul, o senhor acredita que Jesus é o único caminho para Deus? Sproul conta que ainda podia sentir naquele mesmo dia o desconforto que teve naquela hora, quando aquela professora lhe fez aquela pergunta em sala de aula, diante de todos. Ele sabia, diz ele, que se respondesse com sinceridade a pergunta que a professora lhe havia feito, ele desencadearia nela a ira. Por outro lado, ele diz que se omitisse ou titubeasse na sua resposta, ou respondesse de modo duvidoso, ele estaria negando o seu Senhor.
Sendo assim, ele a respondeu com intrepidez, dizendo: sim, professora, eu acredito que Jesus é o único caminho para Deus. Não há nenhum outro. Como ele havia previsto, a professora ficou furiosa e disse que aquilo que ela havia ouvido naquele instante era a resposta mais soberba e mais arrogante que ela já tinha ouvido um aluno lhe responder. Sproul conta que podia sentir não apenas a hostilidade da professora, mas também a hostilidade da maioria de seus colegas de classe, que o consideravam um fanático de mente estreita, um radical, fundamentalista, que cria que Jesus era o único caminho para Deus. Assim, quando a classe foi dispensada, Sproul conta que se aproximou da professora para dizer algo a mais para ela. Ele chegou até ela e disse: professora, eu sei que a senhora não acredita que Jesus é o Filho de Deus, mas eu acredito. E eu quero que você entenda que se eu acreditasse que Jesus é o único caminho para Deus, simplesmente porque Ele é o meu caminho, isso seria, sem dúvida, a coisa mais arrogante que um menino, na minha idade, ou qualquer homem, poderia dizer na vida. Mas eu acredito que Jesus é o único caminho para Deus, porque o próprio Jesus foi quem declarou isso. E, portanto, eu não posso acreditar em nada mais além disso, sem que, se assim eu o fizer, eu o traia. Pois seus discípulos também afirmaram a mesma coisa. E a Escritura testifica, e esta professora não pode falhar. Ela declara que não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4 e versículo 12. E que há apenas um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, de acordo com 1 Timóteo 2:5. Em nossos dias, irmãos, há muitos outros mais, como essa professora que teve R.C. Sproul. Há, inclusive, muitos outros mais que até se dizem cristãos, mas que abominam a ideia de que Jesus é o único caminho para Deus e, portanto, para a salvação. Essa visão é exemplificada, por exemplo, na analogia da montanha que surgiu no século XIX e que, de acordo com essa analogia, Deus é aquele que está no topo de uma alta montanha, por assim dizer. E para chegar até Ele, há muitos caminhos que levam ao topo dessa montanha. Alguns caminhos são por rotas tortuosas, outros são por rotas até mesmo pavimentadas. Há vários caminhos no perímetro dessa montanha, e todos eles conduzem ao topo, onde Deus está. A principal ideia desse tipo de analogia, irmãos, é exatamente uma negação, ou eu poderia dizer uma não aceitação, de que há apenas um caminho e que Deus não poderia ser tão injusto para com tantas pessoas de etnias e culturas tão diferentes, permitindo que existisse apenas um único caminho de salvação. Isso aqui é extremamente importante, irmãos, de ser dito hoje.
e repetido várias e várias vezes. Porque nas últimas décadas, essa ideia tem crescido exponencialmente. De modo que agora, vivemos em meio a uma cultura que abraça o relativismo e o seu irmão gêmeo, o pluralismo. Parece que nada mais é ofensivo e mais politicamente incorreto do que a noção de que há apenas um único caminho que nos leva a Deus e que há apenas um único e suficiente Salvador que nos livra da ira vindoura. Isso é importante de ser dito previamente aqui e agora também, uma vez que chegamos a um ponto deste sermão, conhecido por muitos como o Sermão da Montanha, que é altamente ofensivo para todos aqueles que abraçam qualquer tipo de relativismo ou pluralismo ou essa pós-modernidade de nossos dias. Como dissemos anteriormente, irmãos, o Sermão do Monte está bem distante, muito distante, de ser um sermão para agradar ânimos, para encher os egos, para acariciar nossos cabelos. Ele é um sermão que nos confronta. Suas palavras não trazem alívio, antes tensionam nossos músculos do corpo, e não apenas do corpo, de nossas almas também. Porque o seu padrão é elevado demais para nós pecadores. Logo, não há espaço para dubiedades de interpretação, não há espaço para relativização nenhuma, não há espaço para pluralidade. Antes nos revela aquilo que é absoluto. Antes nos traz à tona o que verdadeiramente é a realidade. Logo, o que de fato é verdade. Sendo assim, irmãos, se observarmos o que diz o texto, vemos que Jesus, depois de haver ensinado contrastivamente acerca das duas portas e dos dois caminhos, ele passa então a detalhar de modo mais claro aos seus discípulos o que torna essa porta estreita. Volte aí, vá lá para Mateus 7. Mateus 7, observe aí o que diz o versículo 14. Estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, Jesus passa a detalhar aqui, de modo mais claro, irmãos, aos seus discípulos, o que torna essa porta estreita, esse caminho estreito, difícil de ser alcançado, difícil de ser percorrido. Os falsos profetas. Os falsos profetas. Lembra do que falamos aqui? Dos relativistas de nosso tempo, dos pluralistas de nosso tempo, daqueles que gostam de atualizar a Bíblia. Falsos profetas. Volte aí seus olhos para o que diz o versículo 15, o Senhor Jesus. Acautelai-vos, diz Jesus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Observem, queridos irmãos, que a advertência que faz Jesus aqui nesse texto, de modo algum pode ser vista como algo exagerado, muito menos pode ser vista como algo comum, que não deva ser levada em grande consideração. Ao contrário, ela deve ser muito bem observada. E por que ela deve ser muito bem observada? Ora, porque ela diz respeito ao progresso dos piedosos no caminho que é estreito. Entrar pela porta estreita
E caminhar pelo caminho estreito certamente não significa, irmãos, que agora os crentes podem relaxar e jogar ao vento as suas preocupações. Evidentemente que não. Que Deus preserva os seus filhos, isso é um fato. Porém, não podemos esquecer que Ele, o Senhor, faz isso por meio da perseverança destes, a qual lhes é concedida pelo mesmo. Todavia, os inimigos são muito astutos neste caminho e são aqui denominados de falsos profetas. Então vejam, o cenário que nos está sendo proposto por Jesus é este. Estamos, por assim dizer, de pé, do lado de fora da porta estreita. Já ouvimos o Sermão do Monte, já ouvimos a maior parte das exortações do Senhor, e agora passamos a considerar em nossas mentes o que nos convém fazer acerca disso tudo que ouvimos do próprio Senhor Jesus. E então é como se Jesus olhasse para nós, nos enxergasse e então nos dissesse: a esta altura, filhos ou irmãos, uma das coisas que vocês precisam observar, acima de qualquer outra coisa, é o perigo de darem ouvidos aos falsos profetas. Eles sempre se fazem presentes, nunca se afastam do lado externo da porta estreita. Essa é a posição favorita deles. Porém, se vocês começarem a dar-lhes ouvidos, se perderão, porquanto eles acabarão persuadindo-os a entrarem não pela porta estreita, não pelo caminho que é apertado, mas para dissuadi-los, para entrar para um outro caminho, para dissuadi-los de darem ouvidos às minhas palavras. Percebam, irmãos, que a pergunta que surge imediatamente após isso são três. Quem são esses falsos profetas a quem o Senhor Jesus se refere aqui? O que eles representam e como podem ser reconhecidos? Observem que a palavra usada aqui no original grego para falsos profetas é pseudoprofetes. Em sua formação, nós podemos dizer que ela é semelhante a pseudo-irmãos, a pseudo-apóstolos, a pseudos-mestres, a pseudos-faladores, a pseudo-testemunhas, a pseudos-cristos. Em cada um destes casos, o termo pseudo aqui significa falso ou impostor. Sendo assim, falsos profetas aqui não são aqueles que fazem falsas revelações ou fazem prognósticos equivocados acerca do que está por vir, mas aqueles que se propõem a ensinar. Logo, diz respeito a falsos mestres. Como diz o doutor Alexander McLaren, não estamos aqui diante de um teste para detectar hereges, antes um teste para desmascarar hipócritas, e especialmente os hipócritas inconscientes. Vejam, irmãos, a maioria de nós dispõe de uma capacidade mínima de discriminação daquilo que é verdadeiro quanto a Deus e ao Evangelho. É um conhecimento basilar, suficiente para detectar um herege. Ora, você quer ver como isso é verdade? Se esse púlpito fosse ocupado por alguém que parecesse duvidar acerca da pessoa de Deus, negasse a deidade de Cristo ou a realidade dos milagres que ele executou e até mesmo negasse a sua ressurreição, certamente ele seria
reputado como um herege por todos nós, sem titubearmos. Percebam que não enfrentaríamos nenhuma dificuldade para chegar nessa conclusão. Logo, não se trata de uma identificação, portanto, de um herege. Isso não quer dizer que ele não seja um herege, mas é um herege diferente, porque se traveste. Ele parece anjo de luz, mas ele não é anjo de luz. Percebam que é contra algo muito pior que Jesus nos adverte aqui, irmãos. É contra alguém que age de modo dissimulado. Eu não sei se você entende o sentido da palavra dissimulado, mas é alguém que aparenta ser crente, ele aparenta ser piedoso, mas ele não tem nada de crente, ele não tem nada de vida piedosa. É tudo uma aparência, é tudo uma simulação. Então Jesus nos adverte acerca destes, que são dissimulados, que são sorrateiros. Eles meio que se esgueiram pelos cantos. Por isso, a advertência peremptória de Jesus aqui no texto, acautelai-vos. Literalmente, Jesus está ordenando, irmãos, já que o verbo aqui está no imperativo, a tomarem cuidado, a manterem-se longe, afastados desses falsos mestres, porque eles são uma grande e grave ameaça ao povo de Deus, uma ameaça que diz respeito à sua jornada no caminho estreito, um perigo real que os desencaminha do caminho certo. Deveríamos, portanto, dar atenção à maneira como Pedro expressou particularmente no 2º capítulo de sua epístola acerca desses homens. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, e veja o que diz o apóstolo do Senhor Jesus, os versículos 1 e 2. Pedro diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Observem isso, irmãos. O que Pedro está dizendo? Muitos. Não é um nichinho pequenino de pessoas, não, irmãos. Pedro está dizendo que muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, que é o caminho estreito que o Senhor Jesus nos ensinou no sermão passado. Essas pessoas, diz o apóstolo Pedro, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Não é à toa que Jesus ressaltou que eles vêm até nós vestidos como ovelhas. Esses indivíduos, irmãos, se assemelham a pessoas corretas, piedosas, a fim de que ninguém suspeite que são uma fraude. Ora, a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sempre destaca essa grande característica dos falsos profetas e as sutilezas destes. É a sutileza deles que realmente constitui o perigo, porque se fazem de amigos, se fazem de pessoas próximas, preocupados com o nosso bem-estar. Qualquer verdadeira exposição desse ensino de Jesus Cristo, por conseguinte, deve levar em conta esse elemento particular da sutileza. Por essa razão, irmãos, não podemos achar que está em foco aqui alguma conduta ultrajante destes homens. Pelo contrário, uma vez mais, qualquer pessoa poderia reconhecer a fraude que eles são, se tivessem uma postura ultrajante. O problema é porque eles não têm. E eis aí a nossa grande dificuldade de identificá-los. Logo, o quadro que precisamos ter em nossas mentes, por conseguinte, deve ser este, não outro.
O falso profeta é um indivíduo que se aproxima de nós, dando-nos a impressão inicial de ser tudo quanto seria desejável em alguém. Aí você pergunta, e o que seria desejável em alguém? Imagine aqui a nossa igreja. De repente chega um visitante. O que se espera encontrar nesse visitante? Acaso não é gentileza? Não esperamos que ele seja gentil, que ele seja uma pessoa agradável, que ele seja alguém obsequioso, que ele aparente ser um bom crente. Quem sabe ele conheça até um pouco da teologia reformada. Não é assim, irmãos? Ele fala coisas certas, ele demonstra ser inteligente, demonstra ser perspicaz, e também, como seu pai, Satanás, ser bastante sagaz. Ora, o seu ensinamento, de modo geral, é bastante equilibrado, é bom de vocabulário, sabe os termos certos a serem utilizados, e passa-se, como tal, um grande mestre cristão. E percebam, irmãos, que ele fala acerca de Deus, ele fala acerca de Cristo, ele fala acerca da cruz, ele fala acerca do amor de Jesus. No entanto, ele fala tudo parcialmente. Ele não prega todo o conselho de Deus. Ele seleciona apenas aquilo que o favorece. Como um homem como esse não se disfarçaria de ovelha? E tem muitos assim, irmãos. Tem tantos assim que hoje em dia já não procuram mais nem se esconder. Falam abertamente. Aqui nós não falamos de sangue, nós não falamos de morte, nós não falamos de dor, nós não falamos de lamento, nós não falamos de arrependimento, nós não falamos de pecado, inferno, ira, juízo. Certamente muitos de vocês já devem ter ouvido. Abre aspas, pastores, fecha aspas, por aí dizendo, aqui nós só falamos do amor. Falso mestre. Porque a Bíblia fala do amor de Deus, mas fala também da justiça, do juízo. Ai daqueles que tomam o Deus da Escritura como um tolo babão, que tudo aceita, que tudo permite e que tudo perdoa. Ai daqueles que nutrem em seu coração a fantasia de uma salvação universal, porque Deus é bom e Jesus Cristo é amor. Sim, Deus é bom. Aliás, Ele não é só bom, Ele é o sumo bem. Sim, Jesus Cristo é amor, mas também é justiça, na qual foi feita em favor dos seus, e haverá de vir para executar a justiça sobre aqueles que não lhe foram confiados. Sendo assim, irmãos, por se vestirem com essa pele de cordeiro, ninguém suspeita que haja qualquer coisa de errado com tal homem. Pelo contrário, ainda dizem assim, olha que grande líder, olha
que grande pastor, olha, que grande mestre. As palavras dele me fazem querer viver mais, me fazem querer ter mais, me motivam a enfrentar a semana, me fazem me sentir alguém melhor. Você quer se sentir alguém melhor? Leia 1 Coríntios, capítulo 1, as primeiras palavras de Paulo, e pare nessa frase: o escândalo da cruz. Ou pare para pensar nisso: Cristo e este crucificado. Entenda o que houve no Calvário e tente se sentir bem após isso. Saiba que o único justo que pisou sobre essa terra morreu a sua morte. E se sinta bem com isso. Os seus pecados, as suas mentirinhas, o seu orgulho, a sua soberba, ele carregou sobre si. Agora se sinta bem com isso. Porque quem merecia morrer éramos nós, não ele. Quem merecia condenação éramos nós, não ele. Se sinta bem com isso. Se sinta bem achando que você é alguém tão bom, que quando o justo agonizava na cruz e disse que tinha sede, você o presenteou com seus irmãos gentios, com uma esponja embebida em restos fétidos. Em restos fétidos. Imagine de um vaso sanitário que não havia naquele período. Foi isso que nós o presenteamos, de tão bons que nós somos. Que na sua dor, os religiosos de seu tempo zombavam. Se alegre com isso, porque somos muito bons. Sendo assim, como então podemos detectar a falsidade desses mestres? Ora, Jesus nos diz a receita. Por seus frutos, vejam aí os versículos 16 ao 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O erro destes nunca está apenas nas suas ações, irmãos. Porque as ações sempre são tomadas mediante as nossas posições. Logo, tanto doutrina como a qualidade de vida jamais poderão ser separadas uma da outra. E onde quer que haja ensino distorcido, em qualquer grau ou forma, isso sempre conduzirá a alguma forma de vida errada, seja no que for. As palavras de Jesus aqui, no tocante aos falsos mestres, meus irmãos, é provável que Jesus estava falando também dos escribas e dos fariseus. Entretanto, diante do que nos é dito no versículo 21 desse mesmo capítulo, e em João capítulo 2, é evidente que a descrição se encaixa bem a outros também. De fato, ela se aplica a todos aqueles cuja influência tende a extraviar os filhos de Deus, especialmente aqueles que, egoísta e maliciosamente, os levam a dividir-se. Como dizia Jesus, um reino dividido não subsiste. Cuidado com aqueles que alimentam, incentivam e persistem em dividir o corpo de Cristo. Aqueles que gostam de ser mestres de si mesmos, que não querem se submeter a seus pais, aos conselhos ou aos concílios, antes gostam de serem
como autônomos, fazendo eles mesmos do seu jeito e traçando o seu próprio caminho, se auto-intitulando A, se auto-intitulando B, se chamando até mesmo de arcanjos, como temos em nossos dias. Vejam, irmãos, que no período do Antigo Testamento, a maior ameaça à sobrevivência de Israel não era o poder militar dos filisteus, não era a ameaça dos amalequitas ou dos assírios. Sempre a maior ameaça ao bem-estar do povo de Deus era os falsos profetas entre eles. Esta foi uma questão importante durante o tempo em que Deus enviou o profeta Jeremias para chamar a Jerusalém, aos judeus, ao arrependimento. Parecia que toda vez que Jeremias abria a boca e dizia aos israelitas que Deus faria se eles não mudassem seus caminhos, 100 falsos profetas se apresentavam para contradizê-lo. Jeremias disse claramente aos israelitas que Deus iria destruir o templo, capítulo 7, capítulo 9, e queria também enviá-los para um exílio na Babilônia por 70 anos, capítulo 25. Mas os falsos profetas contradiziam o que dizia o Senhor. Eles diziam: não, Deus não é assim. A gente está falando de algo aqui, irmãos, há mais de 3.000 anos atrás. Parece que está acontecendo hoje, né? Jeremias dizia isso, eles chegavam e diziam: não, não é assim não. Nós somos o povo de Deus. Deus é amor. Um Deus de amor não vai permitir que o seu povo pereça nas mãos de seus inimigos. Ele vai nos livrar. Nada, jamais acontecerá ao templo. É a casa de Deus. Ele não permitirá que os filhos de Abraão sejam levados cativos para uma terra estrangeira. Não deem ouvidos a essa mensagem de Jeremias. Não necessitamos de arrependimento, pois temos paz. Pobre Jeremias, abandonado pela própria família, sem amigos, era um incômodo na sua própria nação, entre os seus irmãos. E era como nós, irmãos, pecador. Então chega um momento que ele se cansa, e ele se apresenta diante do Senhor, diz o capítulo 20, versículos 7 ao 9, ele diz: ó Senhor, sirvo de escândalo todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, Senhor, encerrando os meus ossos, porque estou fatigado de sofrer e não posso mais. Será que você consegue entender o que Jeremias estava dizendo, irmãos? Ele estava reclamando que sua mensagem impopular de juízo iminente significava que ele estava constantemente sob ataque de falsos profetas. E, portanto, ele tinha que, todos os dias, suportar a reprovação do seu povo. Então ele decidiu parar, não falar mais em nome do Senhor. No entanto, ele não consegue, porque a palavra de Deus estava no seu coração como um fogo ardente, encerrado nos seus ossos. Por isso ele diz: eu estava cansado de contê-la, eu não podia mais segurá-la. Ele não conseguia parar de pregar a mensagem que Deus lhe dera. Deus então conforta Jeremias, prometendo lidar com os falsos profetas. Jeremias 23:12. Olha o que Deus diz: o caminho deles será para eles como caminhos escorregadios. Na escuridão serão empurrados e cairão neles, porque trarei sobre eles a calamidade, o ano do seu castigo. Os falsos profetas da época de Jeremias propagavam seus falsos ensinamentos
abertamente, irmãos. Mas Jesus nos alerta aqui sobre um tipo de falso profeta que é mais insidioso, um que usa uma máscara. Esse não se parece com os falsos profetas. Na verdade, ele se parece com os profetas gentis e bondosos. Eles se parecem com cordeiros, porém são lobos vorazes disfarçados de cordeiros. Eles sussurram nos ouvidos das pessoas, tentando mandá-las através do portão largo e do caminho abastado. Como esses falsos mestres podem então ser identificados? Jesus deu uma marca para a identificação destes. Pelos seus frutos os conhecereis. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo, eles podem ser identificados por aquilo que eles produzem. Pelas consequências, prestem atenção, irmãos, pelas consequências que trazem para a vida da igreja. Pelas consequências que trazem para a vida da igreja. Eu, às vezes, vejo muitos pastores clamando ao Senhor por um avivamento. Mas como clamar por um avivamento se mal conhecemos o Deus do avivamento? Se a ideia que temos do Deus da Bíblia não é do Deus da Bíblia. Se não sabemos nem o significado de redenção, de expiação, de arrependimento. Entendem, irmãos, as consequências do ensino dos falsos mestres na igreja? O liberalismo no século XIX foi talvez o maior lobo que a igreja já enfrentou. Embora poucos pudessem vê-lo na época, o fruto desses liberais agora é evidente. E sabe quais foram os frutos seus? As grandes catedrais da Europa hoje são, em sua maioria, mausoléus, ou boates, ou restaurantes, ou museus. A pregação do liberalismo do século XIX esvaziou os bancos das igrejas. Não produziu nada de valor, nenhum fruto. E este é sempre o resultado de falsos ensinamentos na igreja. Com base no tema da fecundidade, Jesus fez uma pergunta retórica com uma resposta óbvia. Colhe-se uva de espinheiros ou figos de abrolhos? Em lugares, por exemplo, não vou longe, aqui mesmo, em Natuba, nós temos ali os parreirais. E o que esperamos colher daqueles parreirais? Ora, uvas. Ninguém vai até aqueles parreirais esperando colher dali manga, jabuticaba, nem pera, nem muito menos maçã. Nessas videiras crescem maravilhosos cachos de uvas, mas em nenhum lugar pode-se ver uvas crescendo em espinheiros. No xique-xique, você já viu brotar uva no xique-xique? As uvas indicam infalivelmente quais plantas são videiras. Se há uvas, a planta na qual elas estão crescendo certamente não é um espinheiro ou um cardo. Por isso Jesus diz, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nenhuma árvore má pode dar frutos bons. O fazendeiro procura árvores que sejam produtivas, árvores que deem frutos. Quando essas árvores não produzem frutos, ele as corta para não corromper as demais. E ele é capaz de distinguir as árvores boas das árvores más exatamente pelos frutos que estas produzem, pois a qualidade da árvore determina a qualidade do fruto.
Essa agronomia, meus irmãos, está longe de ser complicada. A linguagem de Jesus aqui está longe de ser complicada. Ela é simples, ela é fácil de entendimento. Ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir o que diz o Espírito à igreja. Se a árvore estiver corrompida, seu fruto estará corrompido. Logo, não tem utilidade para aquele fazendeiro. Por isso, Jesus diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus resume, portanto, o seu ensinamento dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Meus irmãos, temos que abrir os nossos ouvidos para o ensinamento de Jesus e fechar os nossos ouvidos para o ensinamento da cultura de nossos dias, que tem tudo de cabeça para baixo, que nega a Deus, a sua soberania e o absoluto. Se quisermos viver, precisamos ficar longe do caminho largo. Precisamos procurar a porta pela qual os homens devem entrar. Qualquer outra porta levará à destruição, porque só há um caminho, há somente um Senhor, há somente uma só fé, há somente uma verdade. Devemos seguir o caminho estreito, pois somente esse caminho leva à vida, não importa o que os demais homens digam. Porém, devemos tomar cuidado, irmãos, para as igrejas que sempre estiveram cheias de falsos mestres. Ora, o que nos leva a pensar que as igrejas de hoje também não estariam cheias de falsos mestres? Basta uma rápida olhada nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas e no livro do Apocalipse, e veremos que eles estão repletos de exemplos de falsos mestres, e nós estamos nos referindo aqui ao primeiro século. Ao primeiro século. Eu poderia citar aqui mais de 36 referências aos falsos mestres. Quem quiser depois me peça que eu possa passar. Os falsos mestres são um dos aliados do dragão Satanás, da besta que emerge da terra, também chamada de falso profeta. É digno de nota, irmãos, que a descrição que Cristo faz do falso profeta, alguém que vem vestido de ovelha, no entanto, interiormente, não passa de um lobo voraz. E o quadro que nos é apresentado em Apocalipse 13, da besta com 2 chifres, semelhantes ao do cordeiro, porém fala como um dragão, se assemelham muitíssimo. Os falsos profetas são os representantes dos poderes das trevas, disfarçados em anjos de luz. Observem, portanto, o que eles dizem, ou melhor, o que eles não dizem, pois têm dificuldades de tratar de determinados assuntos, como, por exemplo, o Calvário, a cruz, a redenção, o pecado, o derramamento de sangue, a ira de Deus, a condenação, o juízo e a salvação. Porque, vejam, irmãos, não é que não falem da cruz, mas falar meramente da cruz nunca é o suficiente. Não é que não falem de Cristo, mas falar meramente de Cristo não é suficiente e não basta. Os falsos profetas nunca falam essas verdades, nunca de modo completo. A pregação da cruz para os falsos mestres não constitui escândalo para os judeus e nem muito menos loucura para os gentios. Eles neutralizam o significado da cruz por suas vãs filosofias pluralistas e relativistas desse tempo. Os profetas falsos não ressaltam a absoluta necessidade de alguém entrar pela porta estreita e de avançar pelo caminho que é apertado e difícil. Eles não insistem que devemos pôr em prática os preceitos do Sermão do Monte. Pelo contrário. Ora, irmãos, se somente ouvirmos sem pôr em prática aquilo que temos ouvido do Senhor Jesus, então continuamos condenados. Se somente comentarmos acerca daquilo que temos ouvido, sem colocar em ação, por ocasião do julgamento final, vejam bem, isso servirá tão somente
de prova contrária a nós e nos condenará. A doutrina falsa não se ocupa da verdadeira santidade, não da santidade bíblica, mas apega-se a um conceito de santidade, tal como o dos fariseus. Porque a maioria das pessoas tende a achar que os fariseus, o conceito de santidade deles era algo muito duro e estrito. Não é nesse sentido que eu quero tratar aqui. Você deve estar lembrado que os fariseus selecionavam certos pecados, dos quais eles mesmos não se tornavam culpados, conforme a imaginação deles. E diziam que, enquanto não se tornassem culpados dessas coisas, tudo correria bem com eles. Eu vou dar um exemplo bem prático. Não adianta dizermos que amarmos ao nosso próximo é amar a Deus, porque não é. Amar a Deus, em primeiro lugar, e ao próximo como nós mesmos, é que verdadeiramente é amar a Deus. Infelizmente, quão numerosos são os fariseus que existem atualmente. Não tem problema você ser um artista e se prostituir na televisão, nas mídias sociais. É o seu trabalho. Jesus não liga para o que você faz ou para a sua aparência exterior. Ele quer apenas o seu coração. Não, irmãos. O Cristo da Escritura não salva apenas o nosso coração. Ele nos salva por completo. É por isso que Ele promete nos ressuscitar. Ele não vai ressuscitar só o nosso coração. Ele vai nos ressuscitar o corpo. Então todo o nosso ser importa. Infelizmente, em nossos dias, a santidade tornou-se apenas uma questão de não praticar 3 ou 4 coisas. Você pode mentir, só não pode adulterar. Você pode roubar, mas não pode adulterar. Você pode cobiçar as coisas dos outros, só não pode adulterar. Você não precisa ser tão fanático em querer orar todos os dias, só não pode adulterar. Só não pode adulterar. Só não pode adulterar. O resto, tudo mais pode. Tudo mais pode. Infelizmente, não mais se pensa na santidade em termos de não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eu diria que dessas 3, a soberba da vida é uma das piores maldições para a igreja cristã. O falso ensino deseja uma santidade similar à dos fariseus. Seria meramente uma questão de serem praticadas determinadas coisas, em torno das quais as pessoas concordam, porquanto sucede que elas não estão caindo naqueles erros em particular. E dessa forma, a santidade tem sido reduzida a algo muito fácil. E dessa maneira, as pessoas se amontoam, formando multidões naquele caminho espaçoso, tentando praticar as suas crenças particulares. Essas são apenas algumas das características dos falsos profetas, os quais se apresentam diante de nós, disfarçados em peles de ovelha. Eles sempre oferecem uma salvação facilitada, então tenha cuidado. Eles sempre oferecem um tipo fácil de vida para ser vivida. Em segundo lugar, eles desencorajam o autoexame. De fato, quase chegam a sentir que é heresia alguém querer examinar-se a si mesmo. Insistem que não devemos sondar as nossas próprias almas. Sempre deveríamos olhar para Jesus. Jamais deveríamos olhar para o nosso próximo interior na tentativa de ali encontrarmos algum pecado. Desencorajam aquilo que as Escrituras nos recomendam fazer. Examinai-vos a vós mesmos,
Como Paulo, em 2 Coríntios 13, 5. Provai-vos a vós mesmos. E em frente, frontalmente, este último segmento do Sermão do Monte. Os falsos profetas têm aversão pelo processo de autoexame e de mortificação no tocante ao pecado, conforme ensinado pelos nossos irmãos do passado, os puritanos. Eles preferem uma salvação fácil e uma fácil modalidade de vida cristã. Desconhecem inteiramente o sentimento paulino quando o apóstolo dos gentios afirma, 2 Coríntios 5:4, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Eles desconhecem totalmente a luta envolvida do bom combate da fé, como Paulo fala a seu jovem Timóteo, e desconhecem aquilo que Paulo quis dizer quando referiu-se à nossa luta, a qual não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Os falsos mestres não compreendem esses aspectos da doutrina cristã. Não percebem qualquer necessidade para a completa armadura de Deus, simplesmente porque nunca perceberam o problema. É tudo muito fácil. E na verdade não é. Não para os que conhecem a verdade. E essa verdade só pode estar em um único lugar, em uma única pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e nos livre desse engano, que nos guarde das garras dos lobos travestidos em peles de cordeiro, e faça isso para a sua glória. Vamos orar? Ó Senhor,